A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título O Avivamento no Novo Testamento. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre de 2023, que tem como objetivo falar sobre o avivamento nas Escrituras. Estamos estudando dentro da Palavra de Deus o que a Bíblia diz sobre avivamento e agora, na lição número 3, vamos falar do Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz sobre avivamento e como que nós aplicamos isso na nossa vida nos dias atuais. Se você é professor da EBD, quer aprender mais sobre essa lição para ministrar uma aula de excelência, eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui é a aula de destaque do EBD em Foco, em que eu vou destacar alguns pontos dentro dessa lição, procurando um entendimento mais profundo. E se você é aluno da EBD ou alguém que quer aprender mais sobre o avivamento no Novo Testamento, também convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Bem, nós estamos estudando sobre avivamento desde a lição número 1. Na lição 1, nós falamos sobre avivamento de maneira geral, definimos o que é um avivamento, e eu acho muito interessante nós reforçarmos esse conceito de avivamento. No meu vídeo de destaque da lição anterior, lição número 2, eu usei o livro do Frank Ferreira, Avivamento para a Igreja, este livro aqui. Teve uma pessoa que comentou assim, o Frank é cessacionista. É tipo assim, não concordo com o que ele diz e não acho interessante um livro sobre avivamento de alguém que é cessacionista. Para quem não sabe, o cessacionista é aquele que acredita que os dons espirituais foram para a igreja primitiva, e eles têm uma interpretação também diferente do batismo com o Espírito Santo. E por esse motivo, alguns dizem que pastores cessacionistas não têm moral para falar de avivamento. Eu quero só pontuar uma coisa. Avivamento e pentecostalismo são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. A gente não pode atrelar avivamento ao movimento pentecostal. É claro que o movimento pentecostal ele surgiu a partir de um grande avivamento. Isso é um fato. Só que o avivamento ele não é somente para igrejas pentecostais. Deus pode levantar um grande avivamento numa igreja tradicional, uma igreja que tem uma visão diferente sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais. Se a gente olhar para o passado, para os grandes avivamentos que aconteceram, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, Moody, William Carey, Lutero, Calvino, enfim, até Jaco Armínio, se você quiser colocar, pode colocar no pacote. Todos eles participaram de um grande avivamento que não houve línguas estranhas. Eles eram cessacionistas, tá? Foi tudo isso aconteceu antes do movimento pentecostal atual. Então, assim, o avivamento não está atrelado ao pentecostalismo. Nós que somos pentecostais temos o hábito de dizer que uma igreja é avivada. Quando a gente vai na igreja, o povo dá glória a Deus, aleluia e tal, e o pregador pula, rodopia, e sai de lá animado. Não, a igreja é muito avivada. Só que isso é um movimento, é diferente de avivamento. O que a gente está falando aqui de avivamento é totalmente diferente de uma igreja que o povo gosta de dar glória a Deus. É bom ir a um culto em que a igreja gosta de dar glória a Deus, o culto é animado? Sim, é muito bom, mas isso não é avivamento. Vamos ver a definição de avivamento que está no livro do Franklin, mas também tem tudo a ver com o que a gente está estudando dentro da revista. Diz assim, avivamento seria, então, um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor por meio das missões, da educação e das reformas sociais. Avivamento é esse mover de Deus sobrenatural no meio do seu povo. Há uma transformação dentro da igreja e uma transformação fora da igreja. Há um impacto desse avivamento na sociedade, as pessoas se convertem porque o evangelho é pregado. E o resultado de um grande avivamento pode durar 10, 20, 30 anos. Não o avivamento em si. O avivamento em si pode ser algo curto, mas o resultado dele pode ir a longo prazo. Isso aconteceu em todos os avivamentos do passado. Hoje, a gente participa do movimento pentecostal. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, mas é fruto de um avivamento que teve lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Então, assim, o fruto continua por muito tempo do avivamento. Eu estou falando sobre isso porque a gente tem que casar
essa definição de avivamento com os avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Na lição número 2, a gente falou de avivamento no Antigo Testamento. E foi uma lição muito boa porque o escritor da revista destacou alguns momentos da história de Israel em que Deus agiu de forma sobrenatural, fazendo com que o povo se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para o Senhor, houvesse uma transformação geral no culto, restauração do culto. A gente falou de Moisés, a gente falou de Samuel, a gente falou de Josias, de Neemias. Realmente foram momentos em que Deus derramou ali o seu espírito, foi um mover sobrenatural que o povo passou por uma transformação de vida e impactou a sociedade de maneira geral. Quando a gente vai para a lição número 3, o escritor da revista, ele não faz a mesma abordagem que ele fez na lição número 2. Ou seja, no avivamento do Novo Testamento, ele não destaca histórias específicas, ele faz um panorama do Novo Testamento. E isso deixou algumas pessoas confusas. Muitos professores de EBD entraram em contato comigo, falando assim, olha, eu estou um pouco confuso, porque eu não consegui encontrar ali algo específico de avivamento. A sensação que eu fiquei, eu posso estar errado, tá? Mas minha sensação, é que o escritor da revista ele pegou um texto pronto que ele tinha do panorama do Novo Testamento e encaixou ali algumas palavras de avivamento. Parece que é isso. Quem já ministrou aula em curso de teologia sabe que isso aqui é uma aula básica no curso de teologia. Uma aula básica não, é uma aula padrão. Panorama de Mateus, panorama de Marcos, de Lucas, de João, das cartas, de Apocalipse. É um panorama. O que a gente tem aqui é um panorama. E aí, a gente tem que ter muito cuidado para não se prender muito em detalhes que não têm relação nenhuma com o avivamento. Então, ficou realmente complicado. A passagem da leitura bíblica em classe, que se encontra em João 4, de 7 a 15, fala da mulher samaritana, mas essa passagem não é explorada dentro da lição, ela é citada logo aqui no tópico 1.1, mas depois não fala mais nada, e assim vai, né? Então, enfim, ficou bem complicado. Eu acredito, é um pensamento meu também, que o escritor da revista optou por fazer isso aqui porque ele deixou os avivamentos específicos do Novo Testamento para as próximas lições. Então, na lição número 4, a gente tem o avivamento na vida de Jesus, né? O ministério avivado de Jesus. Aí na lição número 5 vai falar do avivamento na igreja, que é justamente Atos capítulo 2, do derramado do Espírito Santo ali. Aí depois, na lição número 6, na vida de Pedro, né? O avivamento no ministério de Pedro, depois de Estevão. Então ele deixou as histórias específicas para lições posteriores. E aqui, na lição número 3, optou por fazer essa visão mais geral. Mas vamos lá, né? Tá aqui, a gente vai estudar. A gente não vai deixar de estudar por causa disso. Ah, eu não gostei da abordagem, não vou estudar. Não, a gente vai estudar. Vamos lá. Eu vou começar falando de Lucas, o evangelista Lucas. Eu acredito que essa abordagem ela consegue contemplar essa questão do avivamento. Porque, assim, quem foi Lucas? Lucas foi um médico. Tá? Colossenses 4,14, ele é chamado de médico amado. E ele escreveu o Evangelho, no caso ele leva o nome dele, Evangelho segundo Lucas. Ele contou ali o ministério de Jesus, apresentou o Evangelho de Jesus Cristo na visão dele, da pesquisa que ele fez, e ele escreveu Atos dos Apóstolos. É uma continuação. Os teólogos costumam falar Lucas Atos. Tem ali como a primeira parte do ministério de Jesus, que é ele está na terra, vivendo com os discípulos, e a segunda parte, que é a continuação. Depois que ele sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado e a igreja começa a atuar, fazendo a obra, e a história continua até hoje. A gente tem aqui um homem que é crente, que é um teólogo. A gente tem que entender que Lucas é um historiador entendido, é médico, mas ele também é um teólogo, uma pessoa que tem conhecimento de teologia. Lucas, ele participou do avivamento em Atos dos Apóstolos. Quando a gente vai aqui para o tópico 2, o avivamento em Atos dos Apóstolos, a gente vê que tem a promessa de Jesus em Atos 1:5, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, e no capítulo 2 de Atos tem o cumprimento dessa promessa que vem lá de Joel 2:28 e 29, profecia do Antigo Testamento, e se cumpre em Atos 2, capacitando os discípulos para a grande comissão, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18.
Quando Jesus falou para os discípulos que eles deveriam pregar o evangelho, levar a palavra, eles seriam perseguidos e tudo mais, os discípulos provavelmente ficaram pensando, como que a gente vai fazer isso? A gente tem medo, a gente está com medo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles perderam todo o medo. Então, esse avivamento de Atos dos Apóstolos foi o avivamento que fez com que a igreja crescesse, porque a partir dali houve uma transformação geral na vida deles. Aí eles ficaram unidos. Quando a gente vai para Atos capítulo 4, a gente observa que é um povo unido. Quem tem pouco vai lá com a comunidade e recebe daquele que tem muito, porque muitos vendiam suas propriedades, e se não tem mais valor para mim, eu vou vender e vou compartilhar com todos aqui. Era um sentimento de união muito grande. Já que a sociedade da época era uma sociedade opressora, estavam sob o domínio do Império Romano, a pobreza era muito grande, isso para eles que eram salvos em Cristo não importava, porque eles mesmos resolveram tomar essa decisão de, entre eles, ajudar uns aos outros. A transformação começou ali, então a igreja começou avivada, uma transformação social também, enfim, foi um povo diferenciado, eles impactaram a sociedade que eles viveram naquela época, tanto que começou a ter perseguição. A perseguição só aconteceu porque eles estavam causando algum ruído na sociedade. Quando Pedro vai, ali depois de ser cheio do Espírito Santo, prega e mais de 3.000 pessoas se convertem, batizam, isso já causa um impacto muito grande. Então, avivamento tem conversão em massa. Muitas pessoas se convertem quando tem um avivamento. Por isso que algumas pessoas pensam assim, uma igreja ali é avivada e tal, mas a gente, sei lá, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e ninguém se converte naquela igreja. Então, será que realmente ela é avivada? Porque se não tiver conversão, não tem avivamento. Se não tiver arrependimento de pecado, não tem avivamento. Então, Pedro, ele prega, as pessoas se convertem, mostrando o quê? Que tem ali um avivamento. Esse avivamento causa ruído. Começa a ter perseguição. E aí Paulo se converte. Paulo, que a gente tem aqui no tópico 3, falando das epístolas paulinas, vai falar um pouco de Paulo. Paulo, ele passa por essa transformação radical de perseguidor. Ele passa a ser o pregador do evangelho, aquele que vai pregar para os gentios, pregador, apóstolo e doutor dos gentios, de acordo com o que está em 2 Timóteo 1:11. Então, Paulo, ele é impactado por esse grande avivamento. De início, esse avivamento levou Paulo a ser um perseguidor, porque ele viu que tinha um problema ali, tinha algo acontecendo, e depois ele foi atingido por esse avivamento, se converteu e se tornou um grande missionário de levar o evangelho para lugares além da Judéia. Então ele foi esse pastor, pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Aí ele foi para o povo que não era judeu. Essa transformação na vida de Paulo também foi a transformação na vida de Lucas. A gente não tem registro sobre a conversão de Lucas. Quando foi que Lucas aceitou Jesus? Quando que Lucas foi cheio do Espírito Santo? Nós não sabemos. Mas Lucas era um crente da época. Ele andava com Paulo. Por algum motivo ele começou a andar com Paulo. Ele se tornou meio que o secretário de Paulo, o companheiro de Paulo. Ele estava ali com Paulo em vários momentos de perseguição, naufrágios, enfim. Lucas estava junto. Ele presenciou tudo isso. Então Lucas, esse crente, teólogo, médico, historiador, alguém bem completo, bem entendido, tanto da cultura judaica como da cultura grega, ele é cheio do Espírito Santo, participa de tudo aquilo que está acontecendo ali em Atos dos Apóstolos e escreve 2 livros, que é Lucas e depois Atos. Quando ele escreve o seu evangelho, ele enfatiza muito a questão do Espírito Santo. Quando a gente lê Lucas com detalhe, prestando atenção em alguns detalhes específicos, Lucas está falando o tempo todo que Jesus está operando pelo poder do Espírito Santo. Como Lucas também viajou bastante e viu o evangelho se expandindo para os gentios, Lucas enfatiza no ministério de Jesus a atuação do mestre para povos que não eram judeus. Então ele vai enfatizar ali a ação de Jesus na vida de uma mulher cirofenícia, a ação de Jesus na vida de um general romano, enfim. A gente observa muito essa ênfase dele na expansão do evangelho para pessoas fora da Judéia. Tanto que a parábola do bom samaritano está somente em Lucas, não está nos outros evangelistas. Então,
Ali entra a questão dos samaritanos também, que eram tidos pelos judeus como escória da sociedade. Jesus coloca aquele samaritano como uma pessoa que faz a boa obra ali. Então, assim, o evangelho de Lucas é esse evangelho que vai realmente enfatizar essa questão de Jesus ser o filho do homem, ser uma pessoa comum, aquele que tem sede, aquele que sente fome, aquele que participa juntamente com as outras pessoas, ajudando, pregando, ensinando. Ele vai entrar realmente na humanidade de Jesus. Isso é uma característica desse evangelista. Ele escreve para os gregos, né, para que o povo fora de Israel tenha um entendimento mais profundo de quem é Jesus. Então ele tem essa ênfase de apresentar Jesus como filho do homem, como homem perfeito. A sua genealogia vai de um homem perfeito, que era Adão, mas que pecou, até o outro homem perfeito, que não pecou. Isso tem tudo a ver com o que os gregos pensavam, na questão da perfeição que os gregos tentavam alcançar. Eles vão encontrar essa perfeição em Cristo Jesus. Isso é algo específico do Evangelho de Lucas, dentre outras características que a gente vai observar aí. Mas o que eu quero deixar bem claro é, esse evangelho ele é fruto de um grande avivamento. E tudo isso foi escrito muitos anos depois do Espírito Santo ter sido derramado. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, a gente pensa que foi escrito ali no momento que estava acontecendo. Não! Isso foi escrito depois, cerca de 20 anos depois, sei lá, 30 anos depois. E teve um período. Se a gente observar esses livros aqui de panoramas, eles vão dar as datas. Vamos ver aqui a data que o livro de Atos foi escrito. Vamos consultar aqui, só para a gente tirar essa dúvida. Aqui no livro, na página 176, ele vai dizer que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos juntos, praticamente juntos, por volta do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo. Foi antes da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70, então um pouco antes que esse livro foi escrito. Mas o acontecimento de Atos capítulo 2 foi lá por volta do ano 30 depois de Cristo. A gente observa que isso foi 30 anos depois do Espírito Santo ter sido derramado e de muitos acontecimentos ali de Atos dos Apóstolos. Então, assim, a gente tem Lucas como alguém que é fruto de um grande avivamento. E como fruto desse grande avivamento, ele escreveu esses 2 livros. É essa abordagem que eu estou fazendo aqui para falar dessa questão do avivamento em si. E o fruto desse avivamento na vida de Mateus, na vida de João, na vida de Marcos, também levou eles a escreverem esses evangelhos que a gente conhece. A gente tem aqui o evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Mateus era judeu, conhecia bem o Antigo Testamento, conhecia a lei, ele foi um discípulo de Jesus, andou com o mestre, e ele escreveu esse evangelho enfatizando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mostrando o tempo todo que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. O tempo todo ele está falando isso. Ele fala muito da lei e ele vai realmente apresentar Jesus como o Messias, o Rei Messias, e vem inaugurar o reino de Deus. Ele fala muito de reino. Então, Mateus, também fruto de um grande avivamento, vai enfatizar a inauguração do reino, deixando bem claro que quem participa do reino está vivendo em uma dimensão diferente. Abandonou agora aquele reino antigo e está vivendo um novo reino, que é o reino de Deus. Jesus, ali diante de Pilatos, ele falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Enfim, a gente tem aqui, no Evangelho de Mateus, a ênfase nessa questão do reino, porque os judeus esperavam uma libertação política, que o Messias ia trazer, e Jesus traz uma libertação espiritual, muito mais profunda, muito superior a essa libertação política que eles estavam esperando, apresentando o reino de Deus. A gente tem Marcos, que é romano, Marcos já escreve numa linguagem mais romana, ele apresenta o evangelho de uma forma bem diferente dos outros 2, porque ele é mais direto ao ponto, ele não conta a história do nascimento de Jesus, ele não entra muito em detalhes da infância de Jesus, já começa ali com João Batista, e Jesus já sendo batizado e realizando milagres, escolhendo os discípulos. É quase que um filme de ação o evangelho de Marcos. Marcos, alguns dizem que ele foi secretário de Pedro, andava com Pedro, Pedro estava pregando e Marcos estava registrando tudo aquilo que ele pregava. Então a gente tem
aí esse evangelho. E o evangelho de João, que é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos, porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Significa ver junto, tem que ser estudado junto. Alguns dizem que Marcos foi escrito primeiro e Mateus e Lucas consultou Marcos, tanto que 95% de Marcos está registrado em Mateus e Lucas. Isso não significa que você não vai mais ler Marcos. Vou ler Mateus e Lucas e não vou consultar Marcos. Não, a gente tem que ler Marcos porque Marcos tem uma linguagem um pouco diferente e enfatiza algumas coisas que a gente não vê nos outros evangelistas. Mas enfim, olhando para João, João já escreveu lá na frente, já bem independente dos outros evangelistas. Ele escreveu mais da intimidade de Jesus, ele falou ali do ministério de Jesus na Judéia, em Jerusalém. Ele trata mais as questões íntimas de Jesus, o ensino de Jesus para os discípulos, a oração que Jesus faz para os discípulos, alguns embates que Jesus tem com os fariseus. É um evangelho bem completo. Ele apresenta Jesus como divino, como filho de Deus. Ele dá essa ênfase. Quando a gente lê Marcos, a gente tem ali um mistério, né? Jesus o tempo todo está falando, olha, não conte o que eu fiz, não fale para os outros que eu sou o Messias. Tem um certo mistério em volta dessa questão de Jesus ser o Messias. Já no evangelho de João, não. Isso é bem claro, essa questão de Jesus ser o Messias, ele ser o Filho de Deus. Isso é justamente por causa da intimidade que João tinha com Jesus, e ele conta mais da intimidade. E é aqui, sobre o evangelho de João, que a gente fala sobre a mulher samaritana, que é a nossa passagem aqui de João 4, de 7 a 15, que é a leitura bíblica em classe. Essa passagem é uma passagem clássica, que fala dessa questão da mudança de vida, da transformação, aquele que bebe da água da vida. Então, assim, Jesus ele mostra, né, uma transformação que vai muito além do preenchimento de necessidades materiais. Essa mulher, ela estava preocupada com a água física. Jesus fala de uma água, né, que vai muito além daquela água física. E ela é transformada. E aqui a gente pode falar de avivamento porque, assim, é claro que não existe avivamento individual, pelo menos eu defendo essa ideia. O avivamento é algo coletivo, de forma geral, assim, para o povo de Deus, envolve a igreja, ou um país, enfim. Mas essa mulher, ao ter um contato com Jesus, ela se arrepende dos seus pecados e ela vai na cidade anunciar Jesus. Ela vai falar para as pessoas que conheceu o Messias. E as pessoas vão lá ouvir Jesus falar. Então, assim, de certa forma, ela foi tocada e se nós levarmos, né, um pouco além, podemos dizer que houve um avivamento porque houve um agrupamento de pessoas. O texto não diz com detalhes, mas é bem provável que a região de Samaria, aquela região que era tida pelos judeus como uma região impura, um povo misto, um povo idólatra, enfim, aquela região, ela passou por uma transformação. Aquela região, ela foi uma região que, a partir do momento que Jesus passou ali, as pessoas que viviam ali começaram a pensar diferente, agir diferente. E depois que Jesus subiu aos céus, a gente vai observar um derramar do Espírito Santo ali em Samaria. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente tem Filipe pregando em Samaria. Então a gente tem um mover de Deus nessa região. Mas Jesus, antes de Filipe lá, Jesus já estava lá, né, falando e apresentando o Evangelho. Então, assim, é algo extraordinário que acontece na região de Samaria. Bem, João escreve não somente o Evangelho, mas ele escreve 3 cartas e o livro de Apocalipse. O escritor da revista coloca aqui, no livro de Apocalipse, um avivamento no livro de Apocalipse. É claro que a gente não tem em Apocalipse, né, uma história que fala de um avivamento específico, mas a gente tem ali as cartas às igrejas. É bem interessante as cartas às igrejas da Ásia, porque ali a gente tem instruções para a igreja atual. Nós temos no EBD em Foco sermões sobre as igrejas da Ásia. Quem é assinante tem acesso a mais de 40 sermões, então você pode baixar esses sermões se você for assinante do EBD em Foco. Então, além dos slides da assinatura, você tem acesso a sermões. Temos 8 sermões sobre as igrejas da Ásia que você pode ministrar na sua igreja. O meu TCC de teologia foi sobre as igrejas da Ásia. Eu fiz um estudo sobre as igrejas. Eu vou procurar deixar ele disponível aí para download. Se eu esquecer de colocar, alguém pode me lembrar aí pelo WhatsApp. Mas eu vou colocar disponível
Por quê? Porque aqui a gente tem instruções para a igreja, falando que a igreja tem que se arrepender, tem que abandonar os pecados. E a gente vê que dentro da igreja muitas vezes tem muita coisa errada. E isso não é só nos dias de hoje. Acontecia antigamente. João escreve para aquelas 7 igrejas, mas o número 7 em Apocalipse é um número muito importante, é um número simbólico que indica a perfeição. De certa forma, João está falando para todas as igrejas. Escolhe 7 específicas, mas através das qualidades e dos defeitos daquelas 7 igrejas, ele está contemplando toda a igreja de Cristo de todas as épocas, e é isso que a gente aprende lendo essas cartas, ali capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Depois, João ele vai entrar na questão dos selos e da ira de Deus sendo derramada, já o juízo de Deus. Enfim, a gente já entra em acontecimentos futuros, escatológicos, que tinha relação com aquela época, mas também aponta para um futuro. A gente não vai entrar em detalhes aqui, não é o objetivo dar uma aula sobre Apocalipse. E no final, ali de Apocalipse, capítulo 20, a gente tem o milênio. Alguns irmãos têm dúvidas sobre essa questão do período milenial. O escritor da revista fala aqui que vai ser o maior avivamento da história, vai ser no milênio. E eu pretendo gravar um vídeo exclusivamente sobre o milênio, porque tem muitas dúvidas sobre esse tema. Então, qualquer dia desse sai esse vídeo aí. A questão toda é, Apocalipse fala da vitória de Deus sobre o mal e nós, povo de Deus, vamos participar dessa vitória. Isso em épocas diferentes e também a vitória final. Então o Apocalipse ele fala para os dias atuais, ele falou para o povo lá da igreja primitiva, fala para nós, vai falar para a igreja do futuro, mas ele tem uma mensagem geral final. Todos nós vamos participar dessa vitória. E é isso que João coloca ali em Apocalipse. A linguagem é simbólica, é difícil de entender, a gente precisa consultar alguns comentários e ir mais a fundo, mas a mensagem geral de Apocalipse é uma mensagem relativamente simples. Relativamente simples, porque Deus vai vencer, no final das contas, Deus ele já é vencedor, ele já vence hoje, ele vai ter a vitória final e nós venceremos juntos. Amém? Chego aqui no final da aula, a gente tem aqui a conclusão do escritor da revista, que a questão que ele fez aqui foi uma abordagem geral, uma abordagem bem panorâmica, mas você, como professor da EBD, pode escolher algum ponto aqui dentro e destacar um pouco mais, se aprofundar. Eu aconselho, se você for pegar um ponto específico para detalhar, o tópico 2, que fala do avivamento em Atos dos Apóstolos, que depois você aprofunda um pouco mais isso na próxima lição. E, como eu fiz aqui, mostrando que esse avivamento, ali que está registrado em Atos dos Apóstolos, foi a partir dele que surgiu todo o Novo Testamento. Todas as cartas foram escritas, os evangelhos foram escritos, como fruto desse avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2. Antes de encerrar, quero só falar aqui que está acontecendo o nosso treinamento dos 4 Cs de Educação Cristã, que está sendo uma bênção. A gente fez a primeira aula, quando eu gravei esse vídeo aqui já aconteceu a primeira aula. Semana que vem vamos para a próxima aula. E se você tem interesse em aprender mais com cursos interativos, com aulas ao vivo, entre em contato conosco. Estaremos sempre lançando um curso de capacitação para professores de EBD, interpretação bíblica, entre outros temas. Há um projeto que eu vou colocar em prática agora, é um projeto de leitura, eu vou chamar assim de leitura coletiva, tá? Que a ideia é nós escolhermos um livro e fazermos uma leitura e todo mês eu lançar um vídeo atualizando sobre essa leitura e você possa participar conosco aqui. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso ainda, mas já apresentando, eu vou ler esse livro aqui, Introdução à Interpretação Bíblica, de William Klein, Craig Blomberg e Robert Hubbard. Este livro é um excelente livro, ele tem 800 páginas, 800 e poucas páginas, enfim, e é um livro que tem, assim, 12 capítulos, tá? São 12 capítulos e dá para ler 2 capítulos por mês. Então a ideia é que até o meio do ano a gente finaliza esse livro aqui. Então tem aqui os 12 capítulos, até o meio do ano, até julho, a gente finaliza esse livro, que é um livro sobre interpretação bíblica, que a gente vai realmente aprender e aplicar, e depois desse a gente vai ler um outro livro de teologia sistemática, que estou pensando inicialmente em teologia sistemática do Miller de Erickson. Depois eu vou fazer um vídeo explicando por que eu escolhi esses 2 livros. E aí você fica atento no nosso canal, que eu vou estar atualizando aqui com vídeos
explicando o que foi lido e como que você aplica isso aí no preparo da sua aula da EBD. Amém? Encerrar aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.